O que é a LINDB? A LINDB é a Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É chamada na doutrina de Lex Legum, Lei das Leis. Nesse sentido, a LINDB é uma introdução a qualquer ramo do direito. Então, todos os ramos do direito, como direito tributário, direito administrativo, direito do trabalho, etc., se submetem à LINDB, salvo quando houver normas específicas em sentido contrário. Exemplo de normas específicas: direito penal. Tanto na Constituição como no Código Penal, prevê que a lei penal pode retroagir para beneficiar o réu. A INDB, contudo, determina que não pode haver retroatividade. Nesse caso, portanto, a INDB não será aplicada porque o Código Penal e a Constituição têm norma em sentido contrário para questões penais. Foi editada em 1942 como decreto a lei número 4.657 de 42 e está em vigor até hoje. Ao tratarmos da função da LINDB, a gente tem que ter em mente que, por mais que ela seja uma legislação que esteja anexa ao Código Civil, ela é autônoma e não faz parte dele. Ela é universal e ela vai se aplicar a todos os ramos do direito. A LINDB ela tem como função reger as normas do ordenamento jurídico em geral, indicar como elas devem ser aplicadas, como elas devem ser interpretadas, além de determinar a sua vigência e também a sua eficácia. Vigência. A vigência refere-se ao período de validade da norma, ou seja, ao lapso temporal que vai do momento em que ela passa a ter força vinculante até a data em que é revogada, ou que se esgota o prazo prescrito para sua duração. Leis temporárias. O descumprimento dessas regras de validade importará o reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma estabelecida, considerando-a não pertinente ao sistema. A validade pode ser feita de duas formas: a forma formal, que é uma observância das normas referente ao seu processo de criação, e a material, se houve observância da matéria passível de normalização por parte das entidades federativas. A eficácia, ela se baseia na qualidade da norma. Ela refere-se à possibilidade de uma produção concreta de efeitos, e ela se subdivide em dois tópicos: na social e na técnica. A social, ela se refere à produção concreta de efeitos, porque está presente nelas as condições fáticas exigíveis para o cumprimento. A técnica é a produção de efeitos, porque está presente as condições técnico-normativas exigíveis para sua aplicação. A eficácia, já no sentido técnico, ela tem a ver com a aplicabilidade das normas no sentido de uma aptidão mais ou menos extensa para os efeitos, porque a gente pode averiguar o grau de eficácia no sentido técnico e é preciso verificar quais são as funções da eficácia no plano da realização normativa. E ela também, nessa função normativa, ela se subdivide em mais três tópicos, que são a função de bloqueio, que é o caso das normas que visam impedir ou cercear a ocorrência dos comportamentos contrários de seu preceito. Um exemplo muito claro são as normas punitivas e as proibitivas. Já a função de programa é o caso das normas que visam a realização de um objeto do legislador. Eles observam o interesse do público. E a função de resguardo é o caso das normas que visam assegurar uma conduta desejada. Exemplo é os direitos autorais. Vigor das normas. Vigor. Força da norma. Diz respeito à força vinculante da norma. A impossibilidade de os sujeitos subtraírem-se ao seu império. É possível a norma ser válida, mas ainda não vigente. É o caso da vocatio legis. Vocatio legis é uma expressão latina que significa vacância da lei. É o prazo legal que a lei demora para entrar em vigor, ou seja, o período em que decorre entre o dia de sua publicação até a sua vigência, devendo seu cumprimento ser obrigatório a partir desta data. Artigo 1º da LINDB. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país
45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Para que a lei vigore de imediato, é preciso que conste expressamente em sua redação. Aplicação de normas jurídicas. Quando determinado fato individual se enquadra perfeitamente no conceito abstrato da norma, estará o aplicador realizando o que se convencionou chamar de subsunção do fato à norma, o que impõe uma adequada interpretação do conteúdo normativo. Nem sempre é possível encontrar uma norma aplicável ao caso concreto, devendo o juiz valer-se das fontes do direito para, no caso de lacunas da lei, realizar a integração normativa. A finalidade de interpretação normativa é revelar o sentido da norma e fixar o seu alcance. Formas de interpretação: literal, exame de cada termo utilizado na norma, isolada ou sistematicamente, de acordo com as regras do vernáculo. Lógico, utilização de raciocínios lógicos para análise metódica da norma em toda sua extensão, desvendando seu sentido e alcance. Sistemático, análise da norma a partir do ordenamento jurídico que é parte, relacionando-se com todas as outras com o mesmo objeto, direta ou indiretamente. Histórico, análise da norma partindo da premissa dos seus antecedentes históricos, verificando-se as circunstâncias fáticas e jurídicas que lhe antecederam, bem como o próprio processo legislativo correspondente. Finalístico, análise da norma, tomando como parâmetro a sua finalidade, adaptando-se às novas exigências sociais. Antes, era chamada Lei de Introdução ao Código Civil, e hoje se aplica em todos os ramos do direito, a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito, que trata das normas em geral. Ela é uma lei pequena, com 19 artigos, tratando de forma assim mais específica sobre a vigência de leis, como já citado, tempo, espaço, enfim. Eu irei citar alguns exemplos dos artigos. Por exemplo, o artigo 1º, ele se trata da vigência e eficácia das normas jurídicas, como o caso da vacatio legis, com vigor de 45 dias, que é o período de vacância, e de acordo com o parágrafo 1º, 3 meses, para casos do exterior. No artigo 2º da LINDB, consagrado o princípio da continuidade da lei, ou seja, vigorada até que outra modifique ou revogue, lembrando que lei posterior é a que revoga a lei anterior, e isso deve ser expressamente descrito em lei. No artigo 3º, descreve que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando não conhecimento da mesma. Por exemplo, um sujeito ele é condenado no artigo 157 do Código Penal e, de alguma forma, ele tenta alegar ou justificar o seu não punimento por não conhecer a descrição desse artigo. No artigo 4º da LINDB, nós temos os critérios de hermenêutica, como as fontes formais do direito, ou seja, se tem lei, a lei ela é aplicada. O segundo bloco formal seria a aplicação da analogia. Eu vou estar citando um exemplo de um acórdão, que foi um ajuizamento para uma visita de animal de estimação, onde tinha um laço afetivo entre o animal, que se dava por 2 pessoas, que teve término de um casamento. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês. E também tem a decisão por costumes, como o uso da prática reiterada e também os princípios gerais dos direitos. E lembrando, doutrinas e jurisprudência se enquadram em fontes não formais. O artigo 5º da LINDB, o juiz ele atende os fins sociais, exigência do bem comum, a equidade, casos de conceito vago, onde formula várias alternativas e deixa a critério do juiz. Aí eu sugiro para vocês a leitura dos artigos 1586 do Código Civil e o artigo
1740, inciso 2º do Código Civil, e também uma decisão do STJ vinculada ao artigo 5º da Lei de Introdução. Em suma, eu finalizo a apresentação com uma descrição do artigo 6º da LINDB, que fala sobre a preservação das situações consolidadas, onde a lei em vigor terá efeito imediato, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E do artigo 7º ao 19, que são normas de direito internacional privado, essa será analisada pelo direito internacional,